Olá, olá! Estamos aqui hoje para dar continuidade a esta nossa série e hoje vamos falar sobre decisões. Neste caso sobre o if, o else if e o else. Ok, vamos começar. Portanto, temos aqui já um comentário de multilinha, como podemos ver, que explica tudo o que será ensinado hoje. Neste caso temos então o if, ok, que é basicamente em português o se, ou seja, se a condição for verdadeira, porque um if tem sempre uma condição. Abrimos então aqui os nossos parênteses. Portanto, neste caso chavetas, peço desculpa. O código dentro do if é executado se a condição for verdadeira. Depois temos então um else if, que é basicamente em português se não se, que também tem uma condição, ou seja, se essa condição for verdadeira e a do if for falsa, ok? Ou seja, basicamente só ocorre o else if caso a condição do if seja falsa. O código dentro do else if é executado. Depois, só ocorre o else, que é basicamente o senão, e não tem qualquer tipo de condição. Só ocorre caso a condição do if e de else if sejam falsas. Ou seja, o código dentro do else é executado. Ok. Vamos fazer um exemplo muito simples. Por exemplo, vamos criar então aqui uma variável do tipo inteiro, ou seja, int x, do nome x, ok? Toma valor de 30. Ok? Temos então a nossa variável do tipo inteiro. Como podemos ver aqui em baixo, a variável ainda não está a ser utilizada. E vamos fazer então o nosso if. Ok. Escrevemos então if. Podemos dar automaticamente dois tabs, ok? E ele cria automaticamente. O true aqui neste caso é um exemplo de condição, que neste caso precisa ser verdadeira para executarmos. E vamos colocar algo muito simples. Por exemplo, neste caso vamos colocar aqui 10, para ser mais simples. Ok. Aqui será algo, por exemplo, x é igual a 10. Atenção que estes dois iguais é que significam basicamente o igual, ou seja, na comparação de igual, mas não se preocupem que isso vamos falar no próximo vídeo sobre operadores de comparação, porque existem vários. E que este igual aqui em cima na variável é basicamente o toma valor. Aqui estamos a dizer que a variável x, do tipo inteiro, toma valor de 10 e não a dizer que é igual a 10. Aqui é que estamos a dizer que é igual porque os dois iguais é que significam a comparação de igualdade. Ok. Dentro então, das chavetas vamos colocar o seguinte. Por exemplo, cw, dois tabs, vamos escrever o seguinte. O valor de x é igual então a 10. Ok. Temos então o nosso primeiro if. Agora vamos experimentar colocar um se não se, que é basicamente um else se. Peço desculpa, um else if. Ok. Para isso escrevemos else if. Clicamos duas vezes no tab outra vez. E temos então automaticamente a nossa condição. Tal como as nossas chavetas. E vamos escrever o seguinte. Por exemplo, neste caso se for igual a 20. Ok? Clicamos no Enter. Quando aparece aquele amarelo sublinhado. Neste caso não é sublinhado. É como se fosse um marcador sublinhado mesmo, só que sublinhado com uma linha, sem linha. Portanto, basicamente, já nem sei o que estou a dizer. Ok, esqueçam. Não é sublinhado. Portanto, vamos escrever o seguinte. CW a dizer o seguinte. A mesma coisa que está escrito em cima. Por exemplo, o valor de x é então igual a 20. Ok. Agora o que nos falta é basicamente o senão, que neste caso é o else. E se repararem, se clicamos duas vezes no tab, não vai ter então nenhuma condição. Porque é basicamente, em último caso, o que irá ser executado caso as opções de cima nenhuma seja verdadeira. Portanto, vamos escrever o seguinte. CW e o valor de x é diferente de 10 e de 20. Ok. Basicamente o que quero dizer aqui é que quando o valor é diferente de 10 e de 20 é quando as opções de cima, ou seja, as condições, não foram verdadeiras. Que é basicamente o if, que é x se for igual a 10, e depois no else if, que é basicamente x se for igual a 20. Ok.
Se executarmos este pedaço de código, vamos só aqui retirar estas bibliotecas desnecessárias. Se executarmos este pedaço de código, podemos ver que o valor de x é igual a 10. Porquê? Porque temos então aqui a nossa variável, toma o valor de 10, e quando comparado com o valor 10, ela é verdadeira porque 10 é igual a 10. Ok, se colocarmos então aqui o 20, podemos ver o seguinte. Podemos ver que o resultado foi diferente. Ou seja, o valor de x é igual a 20. Porquê? Porque o toma-valor de x é 20, quando comparando com 20, a condição passa a ser verdadeira. Ou seja, o que aconteceu é que esta condição foi falso, ok? Passamos automaticamente para a decisão de baixo, verificamos a condição e, visto ser verdadeiro, temos então este resultado. O valor de x é igual a 20. Ok. Se colocarmos então o 30, vamos passar automaticamente para o else e vamos comprovar isso mesmo. Ou seja, o resultado foi o valor de x é diferente de 10 e de 20. Porquê? Porque a primeira condição foi então considerada falsa, porque 30 não é igual a 10. A segunda condição foi também considerada falsa, ou seja, 30 não é igual a 20. E depois vamos, em último caso, para o else, que é basicamente o senão. Ou seja, o valor de x é diferente de 10 e de 20, que foi o que fora impresso. Ok. Agora vou-vos ensinar algo que pode, para quem gostar de ter menos linhas de código, um código simples e limpo, entre aspas, existe uma coisa chamada de não ser necessário as chavetas, ok? Mas isto acontece quando? Acontece quando só existe uma linha de código apenas, ok? Quando existe apenas uma linha de código dentro do nosso if, else if e else. Por exemplo, se tivéssemos duas linhas de código, por exemplo, aqui um comando writeLine, um console.writeLine, isto aqui já daria erro. Porquê? Porque pede então as chavetas. Ou seja, isto só funciona quando existe apenas uma linha de código e é importante não esquecer isso. Ok, vamos então apagar aqui também, visto que só temos uma linha de código como conteúdo do else if e também do else. E temos então aqui um código com menos linhas de código. Se executarmos, podemos ver que tudo funciona da mesma forma. Portanto, o valor de x é diferente de 10 e de 20. Ok. No próximo vídeo vamos falar sobre operadores de comparação, que é basicamente este operador de comparação, o igual, é um desses, mas existem muitos outros que eu quero falar para vocês então aprenderem, ok? Portanto, é só esperarem pelo dia de amanhã. Happy Coding!